Olá, eu sou Daniela e hoje falaremos sobre limites de preço e impostos. Se supusermos um mercado eficiente, um mercado competitivo, que esteja no equilíbrio eficiente, e o governo decidir determinar preço, então colocar um teto ou um piso de preço, esse novo equilíbrio, pós-intervenção, será ineficiente. Veremos hoje. Mas se, por outro lado, o mercado já for ineficiente ou tiver um equilíbrio que não seja eficiente, então a intervenção do governo pode até diminuir essa ineficiência, pode fazer com que o mercado caminhe para um equilíbrio mais próximo de um equilíbrio eficiente. Primeiro vamos ver um teto de preço. O teto de preço, ele é um limite superior, ele não permite que o preço seja acima daquele imposto pelo governo. Então, no caso de um teto de preço, a gente vai ter um preço de mercado abaixo do que seria o preço de mercado, o preço de equilíbrio, se ele não tivesse nenhum tipo de limitação. E vamos observar que a esse preço, que está abaixo do preço de equilíbrio, a quantidade demandada é maior do que a quantidade ofertada. Então, a gente observa que quando existe um teto de preço, vai existir um excesso de demanda ou uma escassez do bem em questão. Um teto de preço, ele causa alguns problemas. O primeiro deles é a ineficiência de ter baixa quantidade, que foi o que eu acabei de citar, a questão da escassez. Isso gera peso morto, que eu já vou explicar melhor o que é. Outra ineficiência causada pelo teto de preço é uma ineficiência de alocação em relação aos consumidores. Quando a quantidade do mercado, a quantidade transacionada, ela está abaixo da quantidade de equilíbrio, um número menor de consumidores vai estar naquele mercado do que estaria se não tivesse teto de preço. E não há garantias de que os consumidores que conseguem comprar são aqueles que mais valorizam o bem, são aqueles que têm uma maior propensão a pagar pelo bem. Porque pode acontecer como o preço está artificialmente colocado abaixo daquele preço de equilíbrio, nós vamos ter um número maior de consumidores querendo comprar do que os que de fato conseguirão comprar. E pode acontecer de um consumidor que está posicionado mais à direita, digamos assim, da curva de demanda, ou aquele que valoriza menos o bem do que o outro está conseguindo comprar, e esse outro que valorizaria até mais o bem não está conseguindo comprar, porque não vai ter bem suficiente para todo mundo, porque a quantidade ofertada é menor do que a quantidade demandada, né? Então, por causa dessa escassez, nem todos vão conseguir comprar o bem. Um terceiro problema, então, é o desperdício de recursos. Então, os consumidores, eles vão gastar dinheiro, esforço e tempo por conta dessa escassez. Então, para buscar o produto, vai ser difícil de comprar o produto não vai ter, então, ele precisa ou esperar que o tempo passe para aparecer um novo produto, ele vai ter que estar atento a isso, ele vai ter que procurar em várias lojas. Então, todo esse tipo de esforço e dificuldade que o consumidor enfrenta para conseguir o bem é um desperdício de recursos gerado por esse teto de preço. Um quarto problema causado pelo teto de preço é a ineficiência por baixa qualidade. Ou seja, mesmo que os consumidores estejam dispostos a pagar um pouco mais por um produto de melhor qualidade, como esse produto não pode ser vendido por um preço maior por causa do teto, o que vai acontecer é que os produtores vão produzir produtos de pior qualidade, de menor qualidade, para poder vender esse preço limitado, né, esse preço imposto que está abaixo do que eles gostariam de cobrar e que os consumidores gostariam de pagar. E a quinta e último problema causado pelo teto de preço é o incentivo a atividades ilegais, né? Vão surgir mercados negros. Então, você vai encontrar pessoas vendendo de forma ilegal esse preço por uma quantidade maior de produto, talvez por um preço mais alto, desobedecendo esse teto. Então, isso é outro problema que
que vai ser causado pelo teto de preço. Agora, explicando um pouquinho o peso morto que eu citei, a gente pode ver aqui que essa linha vermelha horizontal é o teto, é onde o preço, eu chamei aqui de P barra, o preço foi estabelecido, o preço máximo foi estabelecido. Então, nesse mercado, o preço pode ser cobrado de P barra para baixo e não de P barra para cima. A gente pode perceber que o P asterisco, que é o preço de equilíbrio, se esse mercado tivesse acontecendo livremente, ele está acima desse P barra. Então, a quantidade que vai ser transacionada no mercado não vai ser o Q asterisco, vai ser esse QS, que é a quantidade ofertada. Assim, por que é a quantidade ofertada? Quando a quantidade ofertada é menor do que a quantidade demandada, a quantidade transacionada vai ser a quantidade ofertada. Por outro lado, se fosse o contrário, a gente vai ver mais à frente quando estiver falando de piso, se a quantidade demandada é menor do que a quantidade ofertada, então a quantidade transacionada vai ser a quantidade demandada. Então, quer dizer, é bem lógico de pensar que a quantidade que no final dos contos vai ser transacionada vai ser a menor quantidade envolvida no mercado. Então, mesmo que alguém, nesse caso, tenha mais gente querendo comprar esse bem, não tem bem no mercado para ser vendido a esse preço que foi estabelecido. Tá? Então, a quantidade transacionada vai ser QS, que eu chamei aqui de quantidade de oferta. O preço de mercado vai ser o P barra, que é o preço que foi limitado. Então, toda essa área aqui azul é uma área de peso morto. O que é peso morto? Peso morto é uma perda, ou seja, é algo que antes, no caso desse teto de preço, era de alguma forma da sociedade, né? Então, parte desse triângulo era excedente do consumidor, outra parte era excedente do produtor. Então, esse triângulo foi uma parte que era excedente e que foi perdida e que agora, com esse teto de preço, não vai para nenhum agente econômico, não retorna para a sociedade como benefício para ninguém. Então, é simplesmente perdida. Isso é o peso morto. Então, esse teto de preço, nesse exemplo aqui, gera esse triângulo desenhado como peso morto. De forma bem análoga, um piso de preço, ele também limita o preço, só que, diferentemente do teto, ele limita por baixo. Então, o que significa? O preço não pode descer para baixo desse piso. Então, o preço ele pode vir mais baixo, até chegar e não desce abaixo do limite. Então, o piso de preço é um limite inferior e o teto de preço é um limite superior, assim como piso e teto. É bem intuitivo isso. Nesse exemplo que eu desenhei aqui, então essa linha horizontal azul é o meu piso de preço. O meu preço de equilíbrio gostaria de estar abaixo desse piso estipulado. Então, se o mercado tivesse livre, o preço de equilíbrio seria esse P asterisco, mas vai ser P barra, que é uma limitação que está acima. E nesse caso, a gente vai ter uma quantidade ofertada maior do que a quantidade demandada. Então, a gente vai ter um excesso de oferta, né? Ou uma escassez de demanda, se vocês preferirem. E, novamente, problemas são causados por esse piso de preço. Então, de maneira bastante análoga, a gente vai ter, de novo, uma quantidade ineficientemente baixa, gerando peso morto, da mesma forma. Nesse caso, agora, em que o preço está limitado para, assim, tem que ser mais alto do que o mercado gostaria, né? Ele está limitado por baixo. Então, a quantidade demandada, que vai ser menor do que a quantidade ofertada. Então, o que vai valer como quantidade transacionada vai ser essa quantidade demandada, que está abaixo da quantidade que seria de equilíbrio, caso o mercado tivesse livre para escolher preços, e que está abaixo da quantidade ofertada a esse preço artificialmente alto. Então, vamos ter de novo ineficiência de alocação, dessa vez em relação aos vendedores. Então, novamente, a gente não garante que os vendedores que estão participando do mercado são aqueles que têm menor custo, pode acontecer de não. Novamente, recursos são desperdiçados, tempo, dinheiro, esforço.
teremos novamente uma ineficiência em relação à quantidade, só que nesse caso a gente vai ter uma alta qualidade de maneira eficiente e ineficiente. Os produtos vão ser uma qualidade maior do que os consumidores estariam dispostos e gostariam de comprar, então os consumidores gostariam de uma qualidade um pouco mais baixa a um preço menor, mas esse preço não pode ser menor por causa do piso, né, que está segurando ele alto. E também um aparecimento de atividades ilegais. Então, possivelmente você vai encontrar no mercado preços abaixo do piso de maneira ilegal. Só antes de falar de preço e quantidade, eu gostaria de citar aqui um exemplo assim muito comum de piso de preço é o salário mínimo. Então, no mercado de trabalho, quando você impõe um salário mínimo, o que você está fazendo é exatamente colocando um piso de preço no preço do salário, né, pago, aí, no caso é o preço do trabalho. Outra política que o governo pode ter é estabelecer controle de quantidade, né? Então, essa linha verde aqui é um exemplo de uma cota, ou seja, de uma quantidade máxima estabelecida para ser transacionada. Então, assim como um limite de preço, né, um teto ou um piso limita o preço que pode ser cobrado, o controle de quantidade limita a quantidade que pode ser transacionada. Então, se esse mercado tivesse livre, a quantidade transacionada seria Q estrela, né, o Q asterisco. Como o governo impôs esse limite de quantidade, então a quantidade máxima que pode ser transacionada nesse mercado é Q barra. A essa quantidade limitada, o preço que os consumidores vão pagar pelo produto transacionado é PD, é um preço de demanda, e ele é mais alto do que o preço de equilíbrio se o mercado tivesse livremente, só que ele também é mais alto do que o preço de oferta. Então, o preço que o produtor vai receber pela venda do bem é PS aqui, é preço de oferta, e ele é mais baixo do que o preço de demanda. Essa diferença entre o preço pago pelos consumidores e o preço recebido pelos produtores é o que a gente chama de renda da cota. Então, num caso, por exemplo, um exemplo bom para esse controle de quantidade é a questão de licença de táxi. Então, em alguns lugares, o número de táxis ele é limitado. O taxista precisa comprar uma licença para poder ter um táxi. E aí, nesse caso, o preço que o taxista vai pagar por essa licença é exatamente essa renda da cota. Então, quando o consumidor paga o produto, essa renda da cota vai ser descontada e o produtor, então, vai receber esse preço com um desconto da cota que ele pagou. A cota o controle de quantidade, né, a cota, ela já falei, um limite superior, né, e uma licença pode ser dada, já falei tudo que está nesse slide. A diferença, então, entre o preço de demanda e o preço de oferta é o preço da licença, né, no caso, como eu falei, o exemplo do táxi, e os problemas que um limite de quantidade traz ao mercado são peso morto e atividade ilegal. Percebam aqui que esse triângulo que vai ser formado à direita da linha verde vertical e as duas curvas, então vai ser limitado pela linha verde, pela curva de oferta e pela curva de demanda. Esse triângulo vai ser o peso morto gerado pelo limite de quantidade. Então, esse peso morto é o quanto vai ser desperdiçado pela não existência de comércio até a quantidade de equilíbrio. Então, pela limitação das transações que vão ocorrer por conta desse limite de quantidade. Sim. Vamos falar agora, então, de um imposto seletivo. Então, outra política que o governo pode ter
são os impostos, né? E aí vamos ver aqui primeiro um exemplo de um imposto seletivo. Um imposto seletivo, ele é um imposto que atua sobre as vendas, então sobre a quantidade vendida, né? Então, do bem ou do serviço. E ele é cobrado por unidade vendida ou por serviço prestado. A questão do imposto é que a gente vai ver que ele causa também algumas perdas, né? Causa ineficiência, mas o imposto ele é necessário porque o imposto é renda do governo, é receita do governo. O governo tem gastos, né? Então ele oferece bens públicos e ele precisa receber dinheiro. Então ele precisa de alguma receita para cobrir os seus custos. E a receita que o governo tem é exatamente a cobrança de impostos. Então, por mais que os impostos possam causar perdas, eles são necessários. E eu gostaria de ressaltar, a gente vai ver mais para frente num gráfico, que o que é pago em impostos não é perda, porque isso vem para a sociedade, né? Isso vai para o governo, que é parte da sociedade, e depois vai virar gastos do governo, né? Então, de alguma forma, isso vai retornar. Mas ainda assim, quando um imposto é cobrado, além da receita que vai para o governo, há peso morto também. Então, por isso que é a perda. E, além disso, os impostos, eles distorcem os incentivos dos consumidores a se envolver nas transações, né? Então, por isso que há essa perda. Por conta do pagamento do imposto, uma quantidade menor de bens vai ser transacionada nesse mercado do que seria se não existisse imposto. E aí, de novo, uma discussão que a gente já teve é a diferença entre eficiência e justiça, né? Então, alguns impostos eles podem gerar mais ineficiência que outros e alguns podem ser mais justos do que outros, né? São conceitos diferentes, lembrando que o conceito de eficiência e o conceito de justiça não são os mesmos. Então, graficamente, olhando aqui o imposto seletivo, a gente tem um gráfico muito parecido com o nosso limite de quantidade, né? Então, a quantidade transacionada, eu chamei aqui de QT, vai ser uma quantidade menor do que a quantidade de equilíbrio se não houvesse imposto nesse mercado. O preço pago pelo consumidor vai ser PD e o preço recebido pelo produtor vai ser PS. A diferença entre o preço pago e o preço recebido é exatamente o imposto, tá? E aí aqui nesse gráfico a gente vê novamente o desenho do peso morto. Então, além do que o consumidor deixa, né, de receber como excedente, que vai para o governo, tem também parte que é simplesmente perdida. Então, no que é diminuído do excedente do consumidor, uma parte é um imposto pago, então vira arrecadação do governo, e uma parte é perdida pela sociedade, a mesma coisa para o excedente do produtor. Então, reparem aqui que essa área acima do PD, esse triângulo acima do PD, é o excedente do consumidor pós-imposto, tá? A área abaixo do PS, esse triângulo abaixo do PS, é o excedente do produtor após o imposto. Esse retângulo que está determinado pelo eixo, né, vertical, pelo PS, pelo PD e por essa outra linha aqui à direita aqui, que marca a quantidade que vai ser transacionada com esse imposto e determina também a quantidade do imposto, né, o valor do imposto. Esse retângulo é a arrecadação do governo, isso vai para o governo. E o triângulo pintado de azul aqui é, mais uma vez, peso morto. Então, é algo que sem o imposto era excedente, né, parte do consumidor, parte do produtor, e pós-imposto é perda da sociedade. O imposto, ele pode ser um imposto sobre o produtor ou sobre o consumidor, tá? Eu vou mostrar aqui um gráfico de como funciona, né, de como a gente vê o que acontece quando o imposto é sobre o produtor e quando ele é sobre o consumidor, só que já quero adiantar de que
o imposto ser sobre o produtor não significa que a incidência do imposto será sobre o produtor. Então, não significa que o produtor vai pagar todo o imposto, tá? Então, ele ser um imposto sobre o produtor ou sobre o consumidor, ele só significa como, ele só estabelece como esse imposto vai ser recolhido. Então, se é um imposto sobre o produtor recebe aquele valor, né, pago pelo consumidor e paga ao governo. Ele, produtor, paga ao governo depois de receber do consumidor. Quando o imposto é sobre o consumidor ele paga o produto e o imposto. Então, parte do que ele paga vai para o governo e parte vai para o produtor. Só que nenhum dos dois casos isso significa que a incidência do imposto ou quem paga o imposto de fato são consumidores ou produtores, dependendo, né, sobre quem é o imposto. Então, eu já vou explicar melhor isso. Vamos primeiro ver graficamente o que acontece quando é um imposto sobre o produtor. Então, essa primeira linha aqui, que eu chamei de S, é a minha oferta de quando não existia imposto. Quando o governo resolve colocar um imposto sobre o produtor sabe que ele vai ter que pagar, né, para o governo o imposto, e então por esse novo preço que ele vai receber, que não é mais o preço anterior, é um preço menor por conta do quanto ele vai pagar, a esse novo preço ele quer ofertar uma quantidade menor. Então a gente observa esse deslocamento da curva de oferta, uma diminuição da oferta, e a gente vê um novo equilíbrio aqui com a demanda que já existia e essa nova oferta, e esse novo equilíbrio ele está numa quantidade que eu chamei aqui de QT e num preço que eu chamei de PD, de preço do consumidor, né? O preço de demanda, D de demanda. Esse preço do consumidor é o PD, o preço que veio da demanda. Então, nesse equilíbrio novo, o produtor paga PD, o consumidor, paga PD, o produtor recebe PD, desse PD que ele recebeu, ele paga o imposto, né? Então, ele paga o imposto ficando com esse valor PS, pelo que ele vendeu, sim? Quando o imposto é sobre o consumidor sabe que ele agora vai ter que pagar mais caro pelo produto que ele quer comprar, e a esse preço mais caro, a quantidade que ele quer comprar é menor. Então, a gente vai ver um deslocamento de demanda, né? Uma diminuição da demanda, a demanda que era D virou esse D', e chegando ao novo equilíbrio, que a quantidade, então, transacionada vai ser QT, e o preço de equilíbrio vai ser PS. E aí, então, o consumidor paga esse PS como preço do produto, e além desse preço do produto, ele paga o imposto. Sendo que, então, no final das contas, o total que ele vai pagar é PD, porque ele pagou PS pelo produto e mais o imposto para o governo, tá? Então, esse PS ele paga para o produtor e paga o imposto para o governo, totalizando PD, e, novamente, a quantidade transacionada com esse imposto vai ser menor do que a quantidade de equilíbrio, que aqui é a estrela, tá? E aí, de novo, né, vamos ter nos dois casos o excedente, uma criação de peso morto, os excedentes vão ser diminuídos, então isso é a desvantagem do imposto. Falando então da incidência, que eu já citei que um imposto ser sobre o produtor não significa que a incidência do imposto cai sobre o produtor, só significa que o produtor que vai recolher esse imposto, então, ou seja, ele que vai pagar, propriamente pagar no sentido de recolher mesmo, quer dizer, ele pega o dinheiro pago pelo produto e ele, produtor, vai lá pagar o imposto, né? Então o imposto é recolhido dele, não do consumidor, no caso do consumidor, ao contrário. Mas a incidência, ou seja, quem de fato, de verdade está pagando o imposto, vai depender das elasticidades da demanda e da oferta. Tá? Então depende da elasticidade
de cada uma das curvas. A gente pode perceber aqui, eu fiz 2 exemplos bem exagerados para ficar claro. Então, no primeiro exemplo, a gente percebe que a oferta ela está muito mais em pé, né? Então, a oferta aqui ela é mais inelástica do que a demanda, ou em outras palavras, a demanda é mais elástica do que a oferta nesse primeiro gráfico. Já no segundo gráfico, dá para perceber que a demanda está muito mais em pé, né, do que a oferta. A oferta ela é mais deitadinha, então a oferta é mais elástica, ou a demanda é mais inelástica. E aí a gente percebe que a incidência do imposto ela vai ser cobrada, a maior parte vai ser cobrada do agente que tiver uma menor elasticidade, ou seja, o que for mais inelástico, ou seja, o que tiver a curva mais em pé. Então aqui a gente pode perceber claramente que o preço de equilíbrio era P estrela, e aí aqui, como no primeiro gráfico, no gráfico da esquerda, no primeiro gráfico, a demanda é muito mais elástica do que a oferta, o produtor vai pagar uma quantidade muito maior do imposto. Então, ou seja, a incidência vai ser maior sobre ele. Então, percebam que a diferença entre PS, que é o quanto o produtor vai receber no final das contas, e o quanto ele receberia, que é o P estrela, é maior do que a diferença entre o quanto o consumidor pagaria, se não tivesse imposto, e o quanto ele efetivamente paga. Então, o valor a mais que o consumidor paga é menor do que o valor a menos que o produtor ganha. Isso significa que o produtor está pagando a maior parte do imposto. No segundo gráfico, ao contrário, a gente percebe que a diferença entre PD, que é o que o consumidor vai pagar, e P estrela, ou P asterisco, que é o quanto ele pagaria se não tivesse imposto, é muito maior do que a diferença entre o quanto o consumidor recebe, que é PS, e o quanto ele receberia se não houvesse imposto nesse mercado. Tá? Então, dá para ver por esses gráficos que eu exagerei bastante nas inclinações, que o agente que tem a sua curva mais em pé, ou seja, mais inelástica, é o agente que vai arcar com a maior incidência do imposto. Sim? Aqui nesse gráfico eu pintei a arrecadação. Então, lembrando que essa linha vertical é o imposto. Esse retângulo que está determinado pela linha vertical e pelo preço, os preços, né, o preço que vai ser pago para o preço que vai ser recebido, ou seja, PDI e PS, esse retângulo é a receita de imposto, é o que o governo vai receber, é a que a gente chama de arrecadação, sim? E esse triângulo à direita da arrecadação é ainda o nosso peso morto. E aí, algo interessante, né, a ser notado é que se a gente coloca um imposto, né, a gente vai receber uma determinada receita por esse imposto. Se esse imposto é dobrado, não necessariamente a receita arrecadada vai ser dobrada. Ela pode até diminuir, sim? Por quê? Porque quando um imposto é colocado, né, cobrado, a quantidade transacionada vai cair, sim? Então, de forma bem análoga ao que a gente vê, né, no efeito preço-quantidade quando a gente muda o preço do produto, e a gente já falou sobre isso, de maneira bastante análoga, o valor arrecadado por unidade vendida vai ser maior, né, porque agora o imposto está maior, né, no caso, no meu exemplo que eu dei, vai ser o dobro, mas, por outro lado, a quantidade transacionada vai ser menor. E aí, dependendo das elasticidades da curva, essa quantidade que cai pode cair proporcionalmente mais do que o aumento do imposto, e aí, no final das contas, um aumento do imposto cobrado pode levar a uma diminuição na arrecadação em vez de um aumento na arrecadação total, né? Então, é bem curioso isso, mesmo o valor do imposto sendo mais alto. E os custos do imposto já foram, né, já acho que já ficaram bem claros, eu acabei já falando, mas vamos sintetizar aqui.
vai ter uma queda nos excedentes, né? No excedente do consumidor e no excedente do produtor, os dois excedentes vão cair. Na verdade, quer dizer, aqui na verdade o que vai acontecer, eu citei aqui como custo, mas na verdade seria o lado do benefício, é que o governo vai ter uma receita, né? Então isso na verdade não é muito custo, não botei aqui como, na verdade seria consequências, não custos. E vai ter um aumento ou uma criação de peso morto, né? Se o mercado inicialmente era um mercado eficiente, não existia nenhum peso morto, então vai ter uma criação de peso morto. Se já existia algum peso morto por conta de alguma falha existente no mercado, o imposto vai aumentar ainda mais esse peso morto. Sim. E aí, só para finalizar, a gente estava falando de um imposto seletivo, né, que é um imposto sobre quantidade, mas existem também outros tipos de imposto. E aqui, só para citar, então, existe imposto de renda, né, que é cobrado sobre salários e investimentos, então, sobre a renda dos indivíduos, dos agentes. Tem impostos sobre lucro e impostos sobre o pagamento, né, direto na folha de salário. Tem impostos de propriedade, então tanto IPTU e IPVA, que são sobre, né, automotor, né, propriedade de carros ou de residências, e tem também impostos sobre riqueza, né, então outros impostos assim, que tem a ver com riqueza, imposto sobre herança, imposto sobre doação. Então, quer dizer, a gente não vai ver como funcionam esses impostos em detalhes, mas só lembrando que são outras fontes de arrecadação do governo, são os outros impostos, não somente o imposto seletivo. E só entendendo um pouquinho mais, para encerrar, né, já que a gente está falando de imposto, o imposto ele pode ter várias estruturas, né? Ele pode ser um imposto proporcional, tá? Então ele é um percentual em relação à base, né, de cobrança do imposto, que é o caso do exemplo que a gente viu. O imposto seletivo, ele é uma proporção, né? Então ele é um valor multiplicado pela quantidade que vai ser vendida. Então, quanto maior a quantidade vendida, maior vai ser o imposto pago, então é proporcional nesse sentido. Ele pode ser progressivo, então o valor do imposto aumenta à medida que a renda aumenta, né? Ou ele pode ser regressivo, que é o valor do imposto, né, diminui à medida que a renda aumenta. Tá? Então, no caso do imposto proporcional, né, da taxa fixa, independe a renda do agente envolvido. Então, o imposto cobrado vai ser proporcional à transação que está ocorrendo. Sim? É isso por hoje.